Vou pôr para gravar, mas eu não sei se eu vou postar. Depende do que a gente vai conversar aqui, tá? Então, eu separei três tópicos só falando por alto e depois a gente vai entrar na parte espiritual, que é por isso que nós estamos aqui. Primeiro que o ego, ele é instalado na gente, começou lá em Gênesis, a gente vai já entrar nesse tópico, mas a sociedade faz com que você queira ser eguda o tempo inteiro, porque você é abastecida de informações que te alimentam, que fazem você acreditar que você é o seu ego. E aí vocês vão entender como é sutil. No primeiro ponto que eu separei aqui é que é o senhor da forma. Ele é a necessidade de ter conforto e prazer. Então, por exemplo, a gente pega um elevador, a gente não sobe escada, a gente aperta um botãozinho, vai com o negocinho subindo. Você vai dormir, tem um ar-condicionado, tem um colchão confortável. E aí isso faz com que você queira continuar na inércia, às vezes paralisado, porque o prazer atrai mais prazer, que atrai mais prazer, e é por isso que as pessoas sofrem de depressão, ansiedade, e acabam ficando numa vida na inércia mesmo. Então, isso reforça o ego em qualquer ser humano. Sem falar na parte de vaidade também, porque quanto mais status você tem, mais você alimenta o seu ego. Tá, não tem problema, princesa. O outro ponto que eu separei também é o senhor da fala. Então, por exemplo, a gente tende a criar e participar de bolhas, de ideologias. Até o próprio cristianismo a gente fica usando como se fosse uma grande espada para atacar as outras pessoas. E isso também reforça o ego. Só para te ter ideia, toda a sociedade ela é pensada, o sistema do mundo é pensado para que você continue acorrentado no egoísmo, no mundo onde você é o centro de tudo, no mundo onde as pessoas têm que se curvar para você. O outro ponto que eu separei, eu já estou falando do forma, senhor da forma, o senhor da fala e o senhor da mente. É esse terceiro aqui que a gente vai bater, tá? O da mente é aquela convicção de saber quem eu sou, é aquele apego à personalidade. Ah, eu sou assim, eu nasci assim, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Esse é um senhor da mente. A mente te confunde, ela faz com que você acredite que você é o que você pensa. É uma percepção distorcida que você tem de você e você acredita, porque a maior parte do tempo você esteve pensando e agindo como você age hoje. Então, até para se desapegar do ego, para querer desmontar ele, você precisa de um grande esforço, de uma grande determinação, motivação e persistência. O se esvaziar, gente, ele é gasto de energia constante. Apareceu aqui para mim conexão instável, tá funcionando para vocês de boa ou tá falhando? Me falem, tá? Se tiver começar a falhar. Tá bom, né? Tá. Então, a mente faz com que você acredite que os pensamentos que ela tem acerca de você são verdadeiros. Então, por exemplo, quantas vezes você não já usou? Não, eu sou estressada. Não, eu sou chata de nascença. Não, eu sou assim, batendo no peito. Eu sou assim. Não, você não é. Nada que te limita, nada que te prende a amarras e que te faz ser frustrada e infeliz é quem você é. Existia um plano original de Deus, que era a perfeição, a santidade, a bondade, a generosidade, o amor, a sabedoria. E que nós, por causa da queda da Eva, nos viramos contra. Então, quando a gente fala assim, não, eu sou chata, não, você está acreditando piamente na sua mente de que você é chata. Todos esses adjetivos negativos que você vai colocando sobre você para usar como desculpa para não ter que mudar é fruto da sua mente. Tudo que te limita, tudo que te impede de glorificar a Deus em ser, sendo, são frutos da mente. E eu acho que vale a pena a gente conversar aqui sobre. Hello, Camille! Acho que vale a pena a gente conversar aqui, tá, meu amor? Do plano original de Deus, que era da perfeição, Eva. E aí a gente entra no ponto em que como é que o ego entrou. Adão e Eva estavam no jardim. A Eva, dona bonita, estava lá passeando sozinha. A serpente apresentou para ela a fruta e falou, perguntou pela fruta e ela falou que Deus tinha dito para ela e aí a serpente falou, certamente você não morrerá.
Então, os olhos da Eva desejou aquilo. Quando ela come o fruto, que ela se tornou maior, porque a palavra de Deus diz que... Bora voltar lá. Quem tiver com a Bíblia aí, em Gênesis. Ela fala assim, ó. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Está em Gênesis 3, tá? Aí a Eva responde: podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus, conhecerão o bem e o mal. Olha essa chave aqui, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ela lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que está com ela e ela também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Foi aí que entrou o ego. Ela quis ser grande. Quando a serpente falou, certamente você não vai morrer, você vai se tornar parecido com Deus, conhecedor do bem e do mal. Aquilo brilhou os olhos dela. E acredita, gente, a gente já usou a piada de, nossa, a Eva, por que a Eva fez isso, né? Mas a gente também é a Eva, quando a gente decide pecar, quando a gente decide corromper, quando a gente decide pelo ego ao invés da essência de Deus. Então, nós somos Eva também. Todos os dias, a gente decide comer do fruto do bem e do mal. Muitas vezes no automático, porque a gente vai inclinado por causa da nossa fraqueza, né, da natureza pecaminosa que nós temos, mas também do desejo mesmo, daquele pensamento que veio só um desejo que veio só através de um pensamento. E aquele pensamento ficou sendo alimentado dia por dia, dia por dia. Pode ver, mulher quando trai, ela não trai porque ela simplesmente decidiu do nada. Ela alimenta um pensamento dentro dela, aquilo vai fazendo muito sentido, vai ganhando sentimento, é abastecido pelo comportamento do marido, e aquilo vai sendo alimentado. Quando não, ela peca, quando não, ela cai, quando não, ela trai. Entende? Então, o ego ele é alimentado através da mente, dos pensamentos que você tem acerca de você. Aí conecta com os apegos que nós temos ao mundo materialista. Então, esses 3 pontos que eu falei para vocês, que tanto é do Senhor da forma, quanto o Senhor da fala e o Senhor da mente, ele está conectado ao mundo material, ao que é externo, ao que é palpável, que a gente toca, porque a gente se apega. O ego, ele é apegado ao que é físico, ao que é material, porque é como ele sobrevive. E eu queria deixar para vocês de sugestão de livro, a gente já leu ele, mas a Lu já leu, acho que só eu e ela aqui, já lemos, que é O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz. Esse livro é sensacional. A Tassi já leu. Esse livro é sensacional. Vai te clarificar muito na tua jornada. E, princesas, eu não sei se vocês já se tocaram, mas se vocês estão aqui dentro do A51, é porque vocês querem transformação, vocês querem ir para o próximo nível. E as mentorias do A51, elas estão seguindo uma linha, tem um raciocínio funcionando. Então, o primeiro foi sobre o reino de Deus, o segundo foi sobre ansiedade, o terceiro foi sobre ego, e o quarto é sobre casamento. Tem uma linha, são 4 mentorias que se unificam. Se você realmente decidir estudar, pegar os códigos, reassistir as aulas, você vai amadurecer muito, porque tem muita chave preciosa, mas para isso você tem que estar com a sua percepção apurada, a sua consciência tem que estar atenta, você tem que observar, porque é muita coisa boa mesmo, são 4 mentorias muito boas, que isso aqui já facilita a tua jornada um tanto, ainda mais para nós que somos filhas de Deus, ainda mais que a gente é apaixonada por Cristo. Não precisa ir muito longe. Tá? Então, o ego ele é alimentado pelo poder da mente. Aí o mundo abastece você disso.
Vamos distrair esse povo, vamos distrair essa mulherada e elas começarem a acreditar que o marido delas é o inimigo delas. Pode ver, gente, os nossos maiores atritos no casamento é porque a gente acha que a gente não está sendo entendido, ou porque a gente acha que o marido não está fazendo muito esforço, que eu que estou fazendo. Entrou por causa do ego, porque o ego é sobre mim, é um eu egoísta, que o mundo me deve. É tudo para mim, então eu me ofendo, eu me vitimizo, eu abandono pessoas, eu rejeito, porque ai de quem falar comigo desse jeito. E quando chega alguém que pode te ameaçar, você quer se esconder. Isso é fruto do ego. Porque ao invés de você multiplicar, você quer subtrair. Fruto do ego. Eu lembro que quando eu comecei a falar sobre ego, tanto nas minhas redes quanto nos primeiros encontros do A51, não ficava muito claro sobre o que era o ego, porque até eu estava descobrindo muita coisa. Mas hoje, se você, por exemplo, ouvir o que eu estou falando e você depois fazer perguntas, eu tenho certeza que a sua jornada vai ficar mais fácil. Porque é muito fácil de identificar o ego. Muito, muito fácil. Por exemplo, quando a gente recebe elogios, existem dois caminhos. Tem o do ego. Cuidado com os elogios. Existem pessoas que elogiam você somente para alimentar o seu ego. E isso, no livro Mais Esperto que o Diabo, Satanás fala claramente sobre isso. É uma das formas que ele usa para manter as pessoas presas, é através do elogio. Então, o elogio de verdade é de espírito para espírito. Conecta no espírito. Por exemplo, quando a Lu vai me elogiar, ela fala, eu honro a sua vida. É diferente. Entende? Quando é um elogio que vai direto para o teu ego, é sobre você. Não é de edificação. É sobre engrandecer você. E eu já alimentei muitas pessoas através de um elogio estúpido que eu dei. Hoje eu tomo muito, muito cuidado com o elogio que eu vou dar para as pessoas, porque eu sei que o meu elogio tem poder. Então, se eu elogio você, pode ter certeza que é do meu coração, porque eu já errei no outro lado de alimentar ego de outras pessoas. Tem que tomar muito cuidado. E nós temos que ter o espírito de discernimento para saber quando é um elogio para te alimentar e fazer com que você continue paralisada e entorpecida, a um elogio que é genuíno e verdadeiro, que vem do espírito, que traz ânimo para a tua caminhada. Até aqui vocês estão entendendo? Tem algum parecer? Tem alguém tentando abrir a porta? Tassi? Hello, Ké. Dona Delane também. Princesas, então, os 3 primeiros pontos, a sociedade ela vai te abastecer para que você continue cega no teu mundo. Uma ideologia que fala muito sobre isso é o comunismo. Todos os ismos, eles tendem a criar uma bolha para que você fique entorpecido acreditando que você carrega a verdade. E ai de você não acreditar no que eu acredito, fruto do ego. Porque eu vou votar no Bolsonaro e ai de você que não vote. Entende? É os extremismos, tudo isso alimenta o ego. Tem que tomar muito cuidado. Tá? Entrando nos outros tópicos. A sedução. O ego é como se ele fosse uma sereia. Ele te seduz, ele é seduzido pelo elogio. Às vezes a presença de alguém também te faz ficar egudo, inflado. Por exemplo, os elogios, você é incrível, você é o melhor. Cuidado. O elogio a gente tem que só sentir o cheiro, nunca se alimentar dele. Vocês estão entendendo? Eu vejo uma unhinha aqui, ó. Fico tentando, o que esse povo tá pensando?
Tá, esse do que eu estava falando do poder da mente, que é o que abastece o ego, que ele também é alimentado pelo elogio, ele tem um contraponto com a espiritualidade. É como se eles estivessem competindo, a mente e a espiritualidade. Pode analisar, para uma pessoa ser espiritual, ela tem que romper para além dos pensamentos, para além do ego. É como se fosse um véu. É por isso que o reino de Deus ele está escondido. Porque para você acessar, você tem que estar esvaziado. Não tem como acessar o reino de Deus se, por exemplo, você não entendeu verdadeiramente a cruz. E acredita, não é só sobre fé, é revelação do que foi realmente a cruz. Do que realmente foi o sacrifício de Jesus. Então, a espiritualidade, ele está para além. Então, imagina que a minha mente está sempre trabalhando aqui, abastecida pelo mundo, sistema do mundo, todo mundo pensa igual. Você segue as pessoas nas redes sociais que pensam tanta bobagem, que estão doentes mentais, com problemas de distúrbio mental, e vocês seguem lá porque ela, sei lá, tem um corpo bonito, ou porque ela é interessante e engraçada. Tudo isso, de algum modo, abastece o seu ego. A gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter cautela no que a gente assiste, observar com os olhos espirituais, que está para além do ego. Outra coisa do ego, o julgo. O ego julga, põe sentimento. A gente sempre tem uma opinião sobre algo ou sobre alguém. Isso é perigoso. Só a cabecinha balançando. Então, o ego, ele também se vitimiza sempre. E, gente, às vezes as pessoas acham que o vitimizar é quando ela esbraveja que tá triste ou que ela tá sentida, com remorso. Não. O vitimismo é querer fugir também, não querer encarar. É fruto do ego. Tudo começou lá na queda. Uma coisa que que me enfraqueceu hoje para entrar na aula. É muita coisa para a gente vencer ainda. Só que aí eu lembro sempre de uma pregação que o Vitor Azevedo falou já, que não dá para se centralizar, tipo, esperar ficar perfeito. Se eu for esperar ficar perfeito, eu não vou sair do lugar. Mas é muito ego essa vencida ainda. O ego tem cheiro e ele fede. Ele é desprezível. Só que como a gente está acostumado, a gente já se acostumou com as pessoas serem agudas, a gente se acostumou com esse cheiro. A gente nem percebe. Boa noite, Dadá. Boa noite, Yara. A culpa também faz parte do vitimismo, né? É. A raiz todinha da parte negativa e pessimista nossa começou no ego. E isso tudo vai alimentando o ego. Como a gente não foi treinada a descobrir o que é o ego, a gente acha que é a nossa personalidade. Não, eu sou assim. Mas eu sempre fui assim. Por isso que é tão difícil se desfazer. E eu lembro, gente, quando eu ficava chorando, eu falava para Deus, Deus, eu não, mas eu tenho que mudar o que mais? Isso eu sou o que sou. Eu tinha medo. Eu lembro que eu vi um abismo diante de mim. Deixa eu contar para vocês uma vez que eu descobri que eu era muito aguda. O William ficou o dia inteiro sem falar comigo e eu não sabia exatamente por quê. Ele simplesmente parou de falar comigo. E aí eu fui usar todas as minhas facetas para tentar entender o que estava acontecendo sem ter que ser acusada de nada, porque eu queria que ele falasse o que era, mas sem ter que dizer que era eu, porque eu não gostava de saber que eu tinha errado com ele. Aí ele sumiu, só que ele estava na esquina de casa dentro do carro, e eu procurando ele, até que eu achei. O William nunca fugia para ir para longe, ele sempre ficava nas esquinas de casa, quando a gente brigava. E eu fui procurar o carro até que eu achei ele. E aí eu consegui levar ele para dentro de casa. As nossas discussões sempre foram muito feias. Mas o William é um gentleman, ele nunca levantou a mão para mim. Eu que era brava. E aí
eu lembro que ele sentou assim do meu lado e falou assim, você não me ama. Até então, a gente estava... Eu falei, mas o que está acontecendo? Ele falou, você não entende, você não entende, você nunca vai mudar, você não entende, você não entende. E aquilo eu já estava ficando esquentada, só que eu estava aguentando a onda, ou seja, o ego ainda estava no controle total. Aí ele falou, foi quando ele soltou, você não me ama. Para de dizer que você me ama porque você não me ama. Aí o que eu fiz? Eu voei nele e mordi o rosto dele. Muito brava. Cega, 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 cega. E quando eu fiquei tremendo, assim, que eu larguei, que eu vi que a vontade minha mesmo, do ego, era mesmo de estraçalhar a cara dele. Só que Deus não deixou, obviamente. E ele continuou sangrando, assim, e ele continuou me olhando. E eu tremendo assim, eu fiquei, meu Deus, o que aconteceu? Foi quando eu vi quem eu era pro lado negativo quanto pro lado positivo. Que foi quando eu caí, eu fiquei sóbria. Ao mesmo tempo que eu estava trêmula, a minha consciência ganhou, eu fiquei sóbria, eu fiquei sã. E eu percebi quão nojenta eu era, quão perversa eu era, quão braba eu era. E aí eu fiquei tremendo e falei, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu comecei a pedir perdão a Deus, porque eu me senti um monstro ali. Eu nunca imaginei que eu fosse capaz de ser essa pessoa. Até porque o ego também, ele controla até a hora que você tem que explodir. O ego, ele sempre tem um controle. Usa muitas artimanhas para continuar vencendo e vencendo e vencendo. E quando ele é desmascarado, ele continua tentando arrumar outra máscara para que ele não seja vencido. E aí, eu fui para Deus, né? Entrei aqui para dentro de mim e falei, me perdoa, Pai, me perdoa, perdoa. E o Senhor falou, peça perdão a ele. Aí eu tentando, e o ego lá, tipo, não, não faça isso, foi culpa dele e tal. Aí eu só cheguei com ele e falei, me perdoa. Aí ele me abraçou e falou, tá tudo bem. Aí isso me constrangeu. Tá tudo bem. Sangrando. Aí eu continuei muito trêmula, né? Porque eu nunca imaginei que eu fosse uma nojeira de mulher assim. E aí ele continuou lá cuidando de mim e aquilo foi ganhando consciência para dentro de mim. Então eu sou isso, eu sou um animal como ego. E aí no dia seguinte a gente conversou e ele explicou: amor, você é pior do que isso aí. Você é soberba, você trata mal as pessoas. E o William foi me trazendo lucidez. E isso não é nem um pouco fácil de ouvir, ainda mais do amor da sua vida. Porque quando ele fala, você acha que ele não te ama porque ele está te falando essas verdades. Só que, na verdade, é por ele te amar que ele fala essas verdades, porque ele sabe que você está além disso. Quando nós casamos, quando você casou com seu marido, as almas se encontraram. Você não encontrou o seu marido e tipo, vou casar com esse aí. Não, as almas se encontraram, vocês se escolheram como par. Então, meu marido, quando ele olhou para mim, ele falou, essa doida aí vale a pena lutar por ela. E eu também por ele, porque a gente tinha muitos defeitos. A gente nunca quis ficar junto, a gente sobreviveu juntos. Porque a nossa alma era apaixonada um pelo outro. A gente já se conhecia da eternidade. As nossas almas se conhecem da eternidade. Por isso que eu sou grata ao William. E eu amo esse homem, porque ele sabe o tanto que ele teve que aturar por mim. E interessante que eu falava para todo mundo que eu lutei pelo meu casamento. Fui eu que lutei pelo meu casamento. Eu que lutei. E ele calado, calado. Até que um dia ele falou, você sabia que eu lutei 50% do tanto que você lutou? É 50-50? E aquilo eu fiquei assim, você não tem noção do que você tá falando. Eu que te perdoei, eu perdoei traição, você tem um filho, eu que não sei o que, não sei o que. Ele então te prepara. Que quando o William tira para falar, ele fala muita verdade. E ele foi e jogou, tum, 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 tum. Puta merda, é verdade. Isso é o ego. E graças a Deus nós temos parceiros para falar a verdade pra gente. Se o seu marido não tem coragem de falar de verdade para você, bebê, é porque ele sabe o monstro que você é se ele falar. Você é pior do que você imagina. Tá assim. É sério. Não é? Só quem teve que ir lá no outro extremo para realmente reconhecer o quão perversa você é, o quão nojenta você é. E é quando a sanidade vem que você, uou, é verdade, é isso.
E às vezes você não precisa ter uma crise que nem eu tive de morder meu marido. Não, mas pensa bem o lugar onde você está se colocando. Sempre. Observa. Porque às vezes não é porque você é violenta. Por exemplo, eu sabia que eu era violenta. Mas é a forma como você se posiciona diante das outras pessoas, como você se apresenta para as outras pessoas. O ego também é sedutor. Ele seduz indiretamente outras pessoas. Mulheres. O ego também seduz outros homens. É um espírito de sedução maligno. Quando você vai pôr uma roupa e você não pensa no seu marido, e você pensa em outra pessoa, esse é um espírito de sedução dentro de você. Eu tinha e eu não sabia. E era por isso que meu marido era tão doido de falar, não vai com essa roupa, não vai, porque ele sabia como eu me comportava. E eu não era nada escrachado, gente, era tão sutil que só o meu marido para reconhecer isso no outro. Quando eu estava agindo por sedução sem perceber. E eu achava um absurdo. Lógico que a gente acha, por causa do ego. O ego não quer ser descoberto. E quando ele está sendo descoberto, ele arruma outra máscara para vestir. E outra máscara, até que você fala assim, já chega. E é interessante que realmente tem um momento que você fala, já chega. É na persistência, é no desejo de descobrir a verdade que você encontra. Tá até pegando fogo aí, né? Tá muito quente. Tá, ele também, outra forma de você descobrir ele, quando você é contrariada, a forma como você reage. Princesa, deixa eu falar uma coisa para vocês. Amem quando vocês forem contrariadas. Amem quando vocês forem repreendidas, quando vocês forem instruídas. Amem a isso. Amem quando vocês forem encurraladas. Porque é o momento em que você tem chance de descobrir quem você é. É a chance que você tem de desmascarar o diabo do ego. As pessoas mais próximas da gente, elas tendem a revelar o tamanho do ego que nós temos. Eu dou graças a Deus meu marido mesmo, porque é ele que me fala as coisas. Isso é ego, amor. Ainda, amor. Hoje eu respondo assim, ainda, amor, ainda tem ego aqui? Ele tem. Respiro fundo. Antes eu me ofendia. Tipo, ele falava assim, isso é ego. Eu já me ofendia. Hoje não, eu só tiro onda. Né mesmo? E outra. Hoje, quando eu explodo com ele, demora algumas horas, a gente se resolve. Quando eu explodo com ele, eu já sei. Ego, desgramento. Eu já reconheço rápido. Aí eu volto lá para ele e falo, amor, quando você vai surtar de novo? Porque se eu não surtar verdadeiramente, eu não tenho como descobrir quem eu sou. Eu só sei que eu só sou a Adriana que eu sou hoje porque o meu marido aguentou muita coisa. E tem pessoas que querem divorciar do marido, mas vai encontrar os mesmos problemas lá na frente, porque o problema não é o marido, é o seu ego. Não tem como você desejar ser feliz com outra pessoa se o problema é você. Vai sempre dar errado, porque é você o problema. Quando nós temos a plenitude dentro de nós, que está para além do ego, quando você realmente descobre, aí você encontra a felicidade. Aí você tem sabedoria para lidar com qualquer outra situação. Porque a essência, ela tem solução para tudo. A essência que está para lá do ego. Deixa eu explicar para vocês o que é a essência. Sabe o suco? Um suco, de, sei lá, de laranja. Não tem a essência dela, que é o sumo? A essência é isso. Então, tudo que você já viveu na vida, bom, negativo, ruim, não importa, espremeu aquela essência, só sai o que é puro. E a palavra de Deus diz que é provado no fogo. Ou seja, a essência é pura, 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 pura. É perfeita. Então, você pode ter cometido atrocidades lá no passado. Se você se arrependeu em Cristo, relaxa, tua essência é pura e santa. E é ela que você tem que buscar, desejar com todas as forças do teu ser. Você é pura, santa, justa, sábia, inteligente. Só precisa parar de se apegar ao ego.
Deixa ele ser moído. Quando o marido de vocês, e isso ouça com sabedoria, tá? Não leve para o lado extremista, não ouça com o ego, pelo amor de Deus. Quando o seu marido mandar você calar a boca, não porque ele está querendo te ofender, te diminuir, ele está mandando você calar a boca, que é uma forma de você enxergar o ego em você. Se um cala-boca do seu marido é suficiente para você se estremecer inteira, aquilo é o seu ego. O meu marido já mandou eu calar a boca umas 3 vezes. E aí é a hora que eu percebo o tamanho do ego. Era quando eu era indomável. Eu mandava ele calar a boca. Eu mandava ele sair de casa, eu mandava ele ir embora. Eu podia fazer isso. Agora, ele mandar eu calar a boca, quem que ele pensa que é? Pois é. Para o meu marido mandar eu calar a boca é porque eu estava num nível absurdo. E foi quando ele mandou eu calar a boca e eu me calei que eu percebi que ali era o ego. Como um casamento é uma aliança, e na próxima mentoria a gente vai falar sobre isso, eu quero tanto falar sobre casamento com vocês, princesas, tanto. Porque o trem sagrado, o trem bonito, sacrificioso, não espere que o seu casamento seja mel e algodão doce, não vai ser. É para o seu próprio desenvolvimento. Seu casamento é a prova viva disso. Do quão plena você não é, do quão perversa você é. O tamanho da sua paciência é revelado dentro do seu casamento. Tudo que você é revelado dentro do seu casamento. Agora, observa. A gente vai entrar... Não vou nem conversar sobre isso, não. Tá. Conversaremos na próxima, sobre casamento. Voltando pro ego. Que bom, princesa, que bom que você está gostando. O ego é bom de argumento e nunca se cala. Por isso, o cala-boca do meu marido era tão importante. E é lógico que o discurso feminista vai dizer assim, que absurdo. Só que aí entra, eu podia mandar meu marido calar a boca, eu podia mandar ele embora. Eu falava, eu quero me separar, eu não quero você mais. Por que eu podia humilhar ele desse tanto? Por que isso é aceitável? Por que isso é bonito? Isso é desprezível, gente. Você tem uma aliança com o seu marido, na primeira crise você manda ele embora. Que bosta de aliança é essa que tu vive pensando em divórcio? Aliança não tem meio nem fim, ó. Aliança é uma ligação só. Aliança é isso, compromisso, já era. Tá decretado, é contigo. Se casou com o demônio, vai ser com o demônio mesmo. Então eu vou mudar a mim para que meu marido seja impactado. Eu vou ter sabedoria para que meu marido seja impactado. E nós somos mulheres do reino. Não somos mulheres qualquer mulheres. Somos mulheres do reino, que temos compromisso, que decidimos renunciar os nossos desejos, renunciar esse ego maldito, para que os nossos maridos, se eles estiverem dormindo, que eles acordem, porque eles são reis, eles só não lembram disso. Afinal, a esposa é uma desgraça. E, gente, quando eu falo esse do desgraça, eu sei que você tem seus pontos positivos, mas a gente está falando do ego, tá? Porque até os pontos positivos, a gente tende a achar que é a coisa mais... Mas eu faço tudo isso pelo meu marido. Quando ele chega no trabalho, tem janta, tem não sei o quê, não sei o quê. Na hora que ele pede, ou na hora que, sei lá, ele precisa de você, você não dá a mínima atenção. Isso é ego. Outro discurso, né, do dizer não na hora do sexo. Que Paulo falava que não é para dizer não. E a verdade é que não é para dizer não. Só que como nós estamos doentes, feridas, apegadas ao ego, a gente diz, não, o corpo é meu. E a verdade é que o verdadeiro sexo é um total desapego de ego. É amor à essência. É a conexão mais sagrada e divina que existe. Dos dois servindo um ao outro. A gente tende a achar que ele está usando a gente. Não.
É um prazer que eu tenho me esvaziar para que eu dê prazer ao meu marido. Se curem, princesas, para que vocês sejam plenas na cama, para que vocês sejam plenas com o marido de vocês. Se curem. Busquem, mais que tudo, a sanidade, a sua essência aflorada. Desapega do teu ego. Vai descobrir os padrões que te escravizam lá da infância. Se você foi comparada, se você foi rejeitada, vai descobrir tudo isso. Tudo isso tem no YouTube gratuitamente. Tudo que está te impedindo de ir para o próximo nível, não tenho paz na minha mente, a minha mente é perturbada. Vai estudar, vai fazer meditação, vai fazer yoga, se movimenta. Eu acho muito massa, a gente só tem uma vida. A gente tem que fazer valer essa vida. Se nós estamos aqui para nos desenvolver e evoluir, então bora fazer valer. Eu sei que demora um pouco para a gente pegar no tranco, mas vocês não são nenhuma novata aqui. Todo mundo aqui já é de casa. Não, você já passou de pegar no tranco. Bora. E na hora que precisar, gente, eu tô começando a enfraquecer. Não deixa o teu ego te dominar e dizer, não pede ajuda. Por exemplo, princesas que somem do A51 e depois não querem aparecer porque estão com vergonha. Ai, gente, dá licença. Quebra esse ego e volta. Se você sumir 2 meses, 3 meses, e daí? Volta. É importante o tempo de ausência. Então, volte quantas vezes forem necessárias. Eu mesma vou ter meus períodos que eu falo, gente, dá licença, eu preciso me retirar um pouco. E Deus vai levantar alguém para cuidar de vocês, eu sei disso. A ausência é importante. Processo, você vai ter um momento de casulo mesmo. Mas não deixe o seu ego te dominar para você ir para o próximo nível, para você não ir para o próximo nível. Isso é muito sério. A gente só tem uma vida e a gente vai fazer valer. E quem tiver feito um compromisso com a gente, que no caso são os nossos maridos e os nossos filhos, a gente vai até o fim. E se o Senhor falar para nós servirmos as outras pessoas, amarmos a ela, lavar os pés delas, a gente vai fazer isso, porque nós somos mulheres do reino. Mulheres que se esvaziam e têm prazer em se esvaziar. Tem uma mulher na Bíblia que ela era casada com um homem muito turrão, muito duro, severo. Davi era o rei de Israel e ele foi pedir comida para esse homem. Esse homem era um homem muito rico. E um homem não sabia quem era Davi e falou: quem tu é? Não vou te dar comida. E Davi podia simplesmente falar: detona que esse povo mata eles. Eu acho que Davi nem era rei ainda. E aí, essa mulher ouviu, os escravos deles ouviram e contou para a esposa dele. Davi saiu muito brabo, né? Davi era um guerreiro. Imagina o Davi, gente, devia ser um homem incrível. Aí, o escravo chegou com a esposa desse cara turrão, desse homem rico, que disse não para Davi. Falou: o seu marido acabou de dizer não para o guerreiro de Israel, que todo mundo ama Davi. Aí ela falou: meu Deus do céu, vai lá, mata tantos cabritos, faz não sei o que, faz tanto bolo de uva, de passa, de não sei o que, preparou um banquete. E foi ao encontro de Davi. Eu imagino essa mulher andando no meio daquele matagal com os escravos dele para levar comida para Davi e falou para Davi: perdoe o meu marido. Perdoe por eles terem um coração duro, tá aqui a comida. O que aconteceu, gente? A sabedoria dessa mulher poupou a vida da casa dela inteira, até o marido, que nem era digno, merecedor. E aí Davi se apaixonou por essa mulher. Aconteceu desse marido dela morrer. Davi mandou resgatar essa mulher, porque ele lembrou que essa mulher foi sábia. Então, seu marido ele pode ser o ser humano mais escroto da terra. Seja sábia. Tenha o coração temente a Deus o tempo inteiro. Seja apaixonada pela cruz. Seja buscadora da verdade. Desapega desse mundo caído que o ego faz tanta questão de se alimentar. Busque pessoas que te falem a verdade. Sejam apaixonadas por ouvir a verdade. Você está sendo egoísta. Você está sendo orgulhosa. Pare de usar desculpa também. O ego ama uma desculpa.
E ele ama uma desculpa. Oh, meu Deus do céu. Ah, porque aqui em casa você não sabe. Deus sabe. E aí? Gente, o processo é tão simples, é só se esvaziar. Fala, Deus, me arregaça, vai, bora. O que eu tenho que fazer? Então estuda, filha. Vai buscar conhecimento gratuito no YouTube, vai procurar um terapeuta, vai procurar um psicólogo, vai procurar ajuda. Procura amigos, investe em pessoas. Outra coisa que foi uma coisa que eu aprendi, é investir em pessoas. Investe em pessoas. Eu tenho certeza que vocês são gratas pela minha vida. E eu não estou esperando nada de vocês, mas eu investi em vocês porque eu confio, porque o reino é assim que funciona. Eu me esvazio para que vocês se encham, porque quando vocês se enchem, o reino expande. E quando o reino expande, Jesus está voltando. Todo mundo ganha. Não se fechem. Outra coisa, o ego. Ah, mas essa pessoa, fulano está me imitando, usa as roupas iguais a mim. Isso acontecia demais desde a escola comigo. Eu fazia uma sombra diferente, todo mundo me copiava. Lógico, o ego naquela época não tinha maturidade, eu achava o absurdo. Me envaidecia às vezes. Mas se você é luz, não impeça que as pessoas enxerguem a você, olhem para você com outros olhos. A palavra de Deus mesmo diz isso, não tem como acender uma luz e esconder. Deixem que olhem, deixem que admirem. Deixa. Agora, seja humilde e mostrar para ela o que é viver a qualidade da vida de Deus, que é ser generosa, que é lavar o pé um do outro, que é ter conselhos, palavras sábias. Tá, eu vou abrir para vocês. Não acabou ainda não, tá, princesa? Meu Deus, é eu sou princesa, eu também. Eu também, pelo menos no último mês eu tive uma discussão com o William por causa de ego. Aí o William simplesmente se retira lindamente, fica sem falar comigo as horas que forem necessárias. Aí depois ele volta, e aí, amor, tá tudo bem? Já acalmou? Porque ele já sabe como lidar com o ego. Às vezes a gente também fala isso, né? Ah, não, meu marido finge que nada aconteceu. Mano, para eles é tão melhor fingir que nada aconteceu do que não entrar numa discussão interminável. Porque você só quer mostrar que tem razão. Quem é que tem saco para conversar com alguém que só quer mostrar que tem razão? Você tá doido, é nojento. Não dá nem. Eu não tenho energia para isso. Eu tinha separado uma palavra, eu perdi aqui. Acho que era Mateus. Vai, princesas, abram o coração de vocês. Dri, quando você falou sobre invista em pessoas no sentido literal? Isso. Literal. Por exemplo, você que não tem muito amigo, geral aqui, vocês que não têm muitos amigos, invistam nessas pessoas, de mandar bom dia, de mandar meme no Insta, de conversar, de chamar para tomar um café, de chamar a família dessa pessoa para almoçar na sua casa, coisas desse tipo. Se a gente quer se desenvolver, a gente precisa de gente. Gente para ensinar quem nós somos, primeiro porque algumas pessoas revelam nossa perversidade. Então, quando a gente lida com pessoas ruins e aquela pessoa nos abala, então essa pessoa está nos ensinando como não ser. Então, investir em pessoas é reino de Deus. Deus ama pessoas. Eu lembro quando eu não gostava de gente. Ai, gente, eu não lembro. Eu tô fazendo o caminho na contramão. Qual é? Porque vou ligar a câmera rapidão aqui, que eu tô com conjuntivite o olho da pessoa. Deus. Eu sempre gostei muito de ter minhas amigas muito próximo, algo assim no nível, a Adriana sabe, meio que sufocante. E hoje eu
eu vi que isso parecia muito como um problema muito grande, entendeu? Porque, tipo assim, às vezes você chama uma vez, a pessoa dá desculpa, depois chama outra vez, depois dá desculpa, aí depois não tem mais desculpa para dar, e aí fica. E aí eu comecei, digo, não vale a pena ficar insistindo. Então eu comecei a andar na contramão. Então, tipo, quiser parecer, beleza, eu amo ter amigos na minha casa. É uma coisa que me satisfaz muito. Eu adoro ter. Vira e mexe, a casa está cheia aqui. Porque eu gosto muito disso, eu gosto muito de ter gente perto. Mas eu vi que para mim parecia como se fosse um problema antes. E agora, tipo, meio que ando na contramão disso daí. Vou falar o que é, então, tá? Às vezes a gente acha que, por exemplo, invista em pessoas, a gente acha que é entregar o coração. Não é. Eu só vou entregar meu coração para a pessoa depois que ela passou em todos os testes que eu fiz. E não é porque eu queira me achar, é porque eu já fui desapontada por uma galera aí, né? Então eu não sou boba. Então, por exemplo, a Dadara sempre teve o coração aberto, entrem, tá escancarado. E as pessoas, por serem feridas, vão ferir. Pessoas doentes adoecem os outros, né? Ferem os outros. Então a gente tem que só guardar o nosso coração, a gente tem que amar genuinamente como Cristo amou. Servir, cuidar, amparar, aconselhar. Agora, acesso ao meu coração depende, não é qualquer pessoa. E outra, gente, os espíritos se conhecem, dá para saber quem pode ter acesso ali e quem não pode. Tipo, eu sou apaixonada por uma galera de gente aí, principalmente do 5-1. Sou apaixonada, mas não é todo mundo que vai ter acesso à minha intimidade mesmo. Não tem porquê. E já tem pessoas que eu faço questão de queira que entre e fique. Isso a sabedoria vai te dando. Saber quem tem que ficar, quem tem que ser íntimo, quem não tem. A sabedoria vai te conduzindo para isso. Guarda teu coração, mas investe em pessoas. Continua investindo em pessoas. Pessoas vão te ensinar a ser gente. Tanto como ser, quanto não ser. Lá em Marcos 9, 33, os discípulos estavam conversando entre si para saber quem deles era o maior. Aí Jesus sabia que eles estavam conversando e falou assim, o que vocês estão falando aí? Aí os discípulos não quiseram falar, porque eles ficaram com vergonha. Aí Cristo foi, chamou, sentou lá no cantinho e falou, vem aqui. Quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Eu imagino a cabeça deles o nó que deu, porque no mundo não é assim que funciona. No mundo é sobre mim, então eu me posiciono, eu sou melhor que você, porque eu fiz tal faculdade, porque eu sei falar desse jeito, porque eu sei falar várias línguas, porque eu moro fora do país, porque eu não sei o quê. Então, o mundo te ensina como se apresentar para o mundo. Você tem que ser grande, você é maravilhoso, você é o melhor. O reino de Deus é sirva o máximo de pessoas possível, se você quiser ser o primeiro. Lave os pés de todos eles, e aí você vai entender sobre o que é a qualidade da vida de Deus. O maior servo de todos. Deus não parou de trabalhar até agora. O bem não para de trabalhar. Deus lava os nossos pés, Deus limpa o nosso cocô. Deus nos vê ensanguentado. Deus nos vê dilacerado. E aí a gente entra lá naquela história de Jó, de novo. Quando Jó passou por toda aquela tribulação, era o interno dele, o coração dele que estava sendo revelado. Ele precisava descobrir que ele não era aquele justiceiro total. Porque Jó, antes mesmo dos filhos pecarem e errarem qualquer coisa, ele já estava oferecendo sacrifícios para Deus, para que eles não fossem punidos. Então, quando veio toda aquela tribulação, Deus estava revelando a Jó, a ele mesmo, quem ele era internamente. Porque nós temos essa ideia falsa de que os meus esforços são bons e santos para Deus, porque eu não adultero, porque eu larguei a fofoca, eu nem fofoco mais. Só que internamente, aqui, ó, esconde segredos, pensamentos perversos e nojentos, que Deus conhece esquadrinhado. Mas a gente não, porque a gente não é, vamos falar de um modo generalizado, a gente não tem consciência do que pensamos, porque a gente está acostumado com esse barulho todo. Só que não.
Viver a vida da qualidade de Deus é ter mente clarificada. E esse caminho, gente, não é necessariamente do dia para a noite, é caminhando, construindo. A confusão faz parte. Por exemplo, se sua mente está um turbilhão, cheio de coisa, tá tudo certo, você está rumo à sabedoria, porque você está tendo mais consciência. Nossa, minha mente está bagunçada. Nossa, quanto pensamento. Você está tendo consciência, ou seja, você está no caminho da sabedoria. Tem pessoas que nem sabem que a mente está perturbada, estão acostumadas, acumulando tarefas e tarefas e tarefas. O meu marido, por exemplo, eu acho, não tenho como falar do William. O William serve as pessoas, ele é atencioso, ele é amoroso, ele larga tudo para servir o outro. Ele é maravilhoso. Ele que me falou sobre esse servir. Outra coisa, sobre conhecimento. Eu lembro que no início, eu às vezes não queria falar tudo que eu sabia, porque gostosona, nosso conhecimento é tão bom, tão precioso, demorei tanto para pegar. No reino de Deus não funciona assim. Se eu sei, eu tenho que passar adiante. E aí o William que falou, amor, fala, você tem que falar. Por exemplo, tinha uma pessoa que ficava me copiando. Deixa copiar, foi o William que me falou. Amor, entrega, não é nada teu, entrega. Não retém, isso é do ego, reter, guardar. É meu precioso. Até os teus filhos não são teus. É do Senhor. E se o Senhor pedisse eles? E aí? Tu tem o que fazer? Pirosca nenhuma. Então, viva uma vida leve, sabendo já que é dele. É tudo. Não é nada nosso. É tudo dele. Nós somos só mordomos. Aí o foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Se eu não estou dando aquilo que o Senhor tem derramado sobre mim, por exemplo, eu tenho que dar água para as pessoas, porque de mim jorra água viva. Então eu tenho que dar para as pessoas. Se eu retenho, o Senhor olha para mim e fala, e aí, filha, tu vai reter mesmo, então eu não vou te entregar mais. Que são as sementes. Eu tenho mais é que distribuir tudo que eu sei. Então, para o reino de Deus, que a gente falou lá na primeira mentoria, se você quiser ser o maior, então sirva pessoas. Seja o menor aqui na Terra. Não faça o que o mundo diz. Não faça o que o mundo diz para você fazer. Aqui é vaidade. Aqui é gente engolindo gente para se aparecer mais. Opte por uma vida simples. Simplicidade. Tá, princesas? Eu acho que é isso. A espiritualidade, como eu falei para vocês, está para além do ego, está para além desse turbilhão da mente. A espiritualidade, ela é interna, de dentro, ela é um modo de ser. É ser. Eu já conversei com vocês sobre o Evangelho de Deus, né? Que as pessoas acham que o Evangelho de Deus é só sobre crer em Jesus. Não. O Evangelho de Deus é sobre ser como Cristo é. Servo de todos. Então, cabe a nós amarmos, servirmos, cuidarmos, ampararmos, amarmos, governarmos a nós mesmos, sair de guerras e guerras. Olha só, para encerrar e a gente entra nas perguntas. É necessário dar, abrir, sacrificar o ego, morrer e não participar do próprio velório. Você nem olha para trás, filho, só vai. O ego está morrendo, nem gasta energia. No início, você sofre muito, porque você acha que é você que está morrendo. Só que não. Existe vida após o ego. A verdade, a vida está após o ego. Como é no início, você... Mas depois tem vida. Então, no início, você vai olhar para trás e ficar, ai meu Deus, será que não sou eu que estou morrendo? Depois que você vai criando uma maturidade, percebendo que aquilo ali não tem nada a ver com você, que é tudo engano da mente, você nem vai mais olhar para trás. Que bom que ele está morrendo, que bom, morre. Só morre, só me deixa em paz, morre. E interessante que ele só morre a gente encarando ele.
Reconhecendo, tá? Que tu. Quando você pensar no ego, pensa na serpente. Quando você pensar na serpente, visualiza você amassando a cabeça dela, pisando bem na cabecinha dela. Porque aquilo não é quem você é. O plano original, você é pura, santa, imaculada. Tudo que o ego diz que você não é. Porque tá aqui, ó. Azucrinando a sua mente. Fechou? Vamos lá, princesas. Perguntas. Relatos, depoimentos. Essa é a penúltima live. Quem quiser anotar a frase, é necessário dar, abrir, sacrificar o ego, pontinho, morrer e não participar do próprio velório. Repete, Dri. É necessário dar, abrir, sacrificar o ego. Morrer e não participar do próprio velório. Sem perguntas por aí? Como é que tá, gente, o processo de vocês reconhecerem o ego e matarem ele? Honestamente. Dri, Ah, reconhecer é muito fácil. É a parte mais fácil. uhum. Matar é o grande problema. Como? Entendeu? Tá. Fazendo aquilo, fazendo o oposto do que ele está falando para você fazer. Por exemplo, dar a segunda face. Andar a segunda milha. Por exemplo, não mandar o marido embora, mas Não, gente, isso é, honestamente, já chega a partir de agora. Se você é casado, para de dividir a tua casa em dois. Uma hora eu quero, uma hora eu não quero. Aliança é aliança, acorda. Quando a gente divide, a palavra de Deus diz que qualquer coisa dividida já não tem como dar certo. Então, num casamento, se eu falo de divórcio ainda, é lógico que não vai dar certo, porque está dividido. Então, é fazer acontecer e ponto final. É uma aliança, já era, está fechado. Se você fez uma boa escolha ou não, pague o preço por isso, sendo sábia, se esvazie, busque a Deus em primeiro lugar e você vai ter sabedoria para saber o que fazer. Vou embora, vou sair de casa. Fala, Ké. Tá, aí eu fiz isso que você mandou, né? Eu vou fazer o contrário do que o ego tá mandando fazer. Tem algum sinal de que tá funcionando? Tem leveza, paz de espírito. É muito bom fazer a vontade de Deus. É um prazer, é um deleite. Gente, se tem uma coisa que eu me sinto grata, por exemplo, quando ele me fala para fazer uma coisa que eu não quero fazer e ainda assim eu faço por obediência, eu me sinto revigorada. É um deleite fazer a vontade dele, é um prazer, é um privilégio executar. Então, esvaziar-se é um privilégio, é um prazer. Você está voltando ao plano original, confiando plenamente nele, fazendo o caminho inverso.
Que delícia. A Adelane está perguntando aqui. Orgulho e ego andam lado a lado, como diferenciá-los? O orgulho é fruto do ego. O orgulho é esse nariz empinado. É essa certeza e convicção das coisas. A gente tem demais isso. A gente quer se esconder. A timidez também. A Malu, né, perguntou lá na caixinha sobre a timidez. Sim, a timidez, ele é um ato egoísta demais. Porque a nossa essência, ela é ousada, ela é corajosa, ela é forte, poderosa, ela resplandece a glória de Deus, não tem como esconder. A timidez é fruto do ego, fruto da queda. É como se eu estivesse andando com um demôniozinho aqui e idolatrando ele, a timidez. Adorei a respirada. Por isso que a palavra de Deus diz que é para a gente amar a Deus com toda a força, com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. Porque quando a gente faz isso, qualquer coisa é fichinha. E é por isso que eu sempre encorajo vocês a buscarem a Deus para além da religião. Porque se você fizer isso, não tem nem o que se preocupar, porque você vai achar ele em tudo, você vai entender tudo, e quando você não entender, você simplesmente relaxa, porque ele está no controle. Outra coisa, o ego, ele quer entender demais as coisas. Não precisa. Para o nosso próprio bem. Por exemplo, eu não estou entendendo nada, por que eu não posso ir embora ainda? Achei que eu já podia. Ele fala para eu esperar. Aí eu falo, tá bom. Não estou entendendo nada. Nem o William. Mas a gente está obedecendo. Imagina, gente, falar isso para as pessoas, elas não vão entender nunca por que eu estou longe do meu marido. A minha mãe até hoje fala, tu tá casada? Tô, mãe. Vivendo uma das melhores fases da nossa vida. O ego também quer recompensas, tudo que é baseado na vaidade, né? Comparação, tudo que engrandece. É só você olhar o que está escondido por trás. O ego sempre tem uma forma de se apresentar. Está escondidinho, atrás de algum lugar. Parece uma boa intenção, mas você está fazendo isso para se aparecer. Eu faço muito isso, esses questionamentos, sabia? De por que eu estou aparecendo nas redes sociais? Por que eu estou expondo isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo aquilo? Aí eu vou, analiso o meu coração, analiso a minha mente, se tem vaidade aqui, eu falo, não, se eu pudesse, eu nem mexer com isso, não. Ah, então beleza. Então tá tudo certo, Adriana, continua. Se for para ego, vaidade, eu já falo, essa é uma oração que a gente tem que fazer constantemente. Se for para roubar o meu coração da presença de Deus, então eu nem quero mexer. Então, Deus, me mantém longe. Por exemplo, tem gente que ora para não ter dinheiro, né? Se o dinheiro for roubar ela da santidade, do que é da vontade de Deus, então, Deus, nem me dê dinheiro. Essa é uma oração inteligente, a palavra de Deus fala sobre isso, né? Se o teu olho esquerdo te faz pecar, arranque-o. É melhor você entrar só com o olho no reino de Deus do que não entrar. Então, façam orações assim para Deus, orações perigosas. Isso para mim também. Tá certo? Gra. Graciele. Yay! Você quer falar alguma coisa? Não, tudo que eu queria falar, que a Esma já perguntou. Já estava anotando aqui. Tá. Já peguei o gancho. Tá. Então, tá entendido, princesa? Na minha caixinha lá, você já me respondeu também. É verdade. Obrigada, princesas, vocês todas que deixaram uma pergunta lá para mim, foi muito importante. Eu não vi essa caixinha, não. Vou lá ver ela. Eu vou aí na tua casa mostrar ela. Vou lá ver ela. Eu acho que ela já saiu do ar. Eu não vi também, não. Vem aqui na minha casa Claro, também. porque tu não tem Insta. Então,
Eu não vi ela, capaz que passou batido, porque É eu um sempre medinho assim, acompanho, nervoso, né? Uhum. eu não vi ela. Tô vendo o povo falar aí das caixinhas, eu tô perdida É, aqui. então, pode ir lá. Ah, não, mas já saiu, vou abrir outra, Ah, tá. tá? Relaxa. Eu tô mandando lá no grupo também, tá? Toda vez que eu tô abrindo, eu tô mandando lá para vocês. Então, eu vi que você falou que ia mandar a caixinha, mas depois eu não. Passou batido, eu não vi lá, não. Tá. Eu sempre gosto de acompanhar as respostas. Pois então vai lá, que tem um monte de resposta maravilhosa. Olha lá. Teve Vou muita lá, eu pergunta. Teve vou lá muita. ler. Vai ser edificada. Agora, assim, agora a gente vai começando a ficar assim, né? Mais interessada quando as coisas começam a fluir, né? Porque tinha aquele negocinho do ego lá. Ai, meu Deus, por que só eu? Por quê, né? Por quê? Você acredita, Quando Camille? foi essa. Ah, Você acredita que eu respondo essa pergunta quase todo dia? Por que eu? Para mulheres? então, a gente tem sempre Uhum. isso. É do ego. Boa. Por que só Quando eu foi. tenho que lutar? Por que só eu Então, tenho que fazer? E eu duvido se você já não pensou isso. Eu duvido. quem que não pensou? Quando foi essa noite que eu senti aquilo, eu falei, uau, agora eu vou aprofundar. Show. Foi Maravilhoso. muito lindo, foi muito lindo, nossa. Ó, outra coisa, isso é bom porque a Camille falou, abriu para discussão, é bom? É só você ter o coração aberto, é um canal. Falar com Deus é um canal. Você fechou seu olho, conectou aqui. Uhum. Não fique achando que é coisas muito difíceis e não. É só abre o teu coração, seja sincero. E mesmo que você não sinta, fale. Por exemplo, eu oro, eu tenho horas que eu falo assim, pai, olha, é isso, aquilo. Isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo. Juro para vocês, 2 minutos a resposta na ponta da porta já. E foi 2 vezes, né, Dri? Aquilo que eu te falei lá no privado. Eita, agora o trem tá bom. Outra coisa, a gente conversou sobre isso na mentoria passada. Vocês já entenderam o que é o prazeroso, a crise? Que o processo é esse? Vocês já fizeram assim, é isso, bora, vamos, é. Já? Já bateram no peito e falei, eu amo o processo. Eu amo o processo. Não tem para onde fugir, gente. Ou você amadurece, ou você vai sofrer. E a gente sofre amadurecendo, mas vale a pena no final. Que bom que eu fiz essa aula hoje, porque olha, eu estava muito mal antes de entrar. Passou, graças a Deus. Então, você falou uma coisa que eu queria falar. Na noite passada eu não dormi, né? Para amanhecer ontem, porque eu ia acompanhar minha mãe na cirurgia. A gente saiu de casa 3 da manhã e foi. Fez a cirurgia, graças a Deus deu tudo bem. A gente chegou em casa às 7 horas da noite. Meus pés estavam inchados, doloridos, de tanto, assim, andar, sentar, esperando o pessoal terminar para a gente vir embora. Chegou aqui, eu falei, pronto, vou dormir a noite inteira para descansar. Chego à meia-noite, Maria Júlia começa, do nada,